Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite, seja muito bem-vindo. Presidente do INEP garante realização do Enem mesmo depois do pedido de demissão coletiva no Instituto. Inflação oficial brasileira tem maior índice para o mês de outubro desde 2002. E você vai ver também. Disparada nos preços da gasolina e do etanol impulsiona a procura pelo gás natural no Brasil. No primeiro semestre deste ano, o número de instalações do kit GNV aumentou mais de 60% em todo o país. Ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, oficializa a entrada na política partidária e se filia ao Podemos. Motores do avião que caiu com Marília Mendonça e mais 4 pessoas têm destino alterado mais uma vez. As peças estavam a caminho de Goiânia. O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, se filiou hoje ao partido Podemos durante um evento em Brasília. Políticos e apoiadores de Moro e do partido participaram da solenidade de filiação. Durante o evento, Sérgio Moro relembrou a Operação Lava Jato e o período em que esteve à frente do Ministério da Justiça. Em tom de campanha, ele afirmou que a filiação não é um projeto pessoal, mas que estará disponível para o país se for escolhido para disputar as eleições presidenciais do ano que vem. Eu nunca tive essa missão, mas se for preciso, o meu nome para essa liderança, ele estará sempre à disposição do Brasil. O presidente do INEP, Danilo do Paz Ribeiro, garantiu que está tudo preparado para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Ele prestou esclarecimentos na Câmara dos Deputados sobre um pedido de demissão coletiva por servidores do Instituto. Danilo Ribeiro foi convidado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para explicar a crise envolvendo os servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Desde a última sexta-feira, 37 pessoas pediram desligamento dos cargos. Em uma carta de demissão coletiva, os servidores alegaram fragilidade técnica e administrativa da atual gestão do INEP e denunciaram casos de assédio moral, o que foi negado pelo presidente. Gostaria de ressaltar que não compactuamos e repudiamos qualquer ato que se enquadre como assédio moral. Danilo Ribeiro disse que todos os servidores que entregaram os cargos são concursados e vão continuar no INEP. Até a publicação das exonerações, eles exercem as funções. O INEP é o instituto responsável pela aplicação do Enem. As provas do próximo Exame Nacional do Ensino Médio estão marcadas para os dias 21 e 28 deste mês. Segundo o presidente do instituto, as exonerações não colocam em risco o teste, que já registrou esse ano mais de 3 milhões de inscritos. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, serão realizados normalmente nas próximas semanas. Então, aproveito esta oportunidade para tranquilizar os estudantes brasileiros. A você, reforço, continue estudando para as provas, confiram seus locais de aplicação e estejam no horário sinalizado para cada exame. As provas estão prontas e as equipes já foram capacitadas. O líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, será o relator da PEC dos precatórios na casa. A proposta, que vai garantir os recursos para o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400, foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados e agora precisa ser votada em 2 turnos pelos senadores. Fernando Bezerra disse que o relatório dele deve ficar pronto para ser votado na Comissão de Constituição e Justiça nos dias 23 e 24 de novembro. Segundo ele, a votação em plenário poderá ser realizada na semana seguinte. E assim como aconteceu na Câmara, no Senado, a PEC precisa de 3/5 dos votos, ou seja, 49 dos 81 senadores precisam aprovar também em 2 turnos. E se aprovada, ela será promulgada sem a necessidade de sanção presidencial. E por 8 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal concluiu na tarde de hoje o julgamento sobre os repasses das emendas do relator, o chamado orçamento secreto. A maioria dos ministros decidiu pela interrupção da transferência de verba para parlamentares que votaram a favor da PEC dos precatórios, aprovada em segundo turno ainda ontem na Câmara dos Deputados.
Pelo entendimento do STF, o Congresso deve adotar medidas de transparência para realizar a distribuição de recursos. As emendas do relator são valores enviados pelo governo federal aos deputados para a execução de projetos nos estados. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o afastamento do ex-deputado Roberto Jefferson da presidência do PTB por 180 dias. Essa decisão atendeu ao pedido de 6 deputados do próprio partido. Eles alegaram que Roberto Jefferson usou canais de comunicação da legenda para fazer postagens em redes sociais que desrespeitam o estatuto do PTB. Segundo Alexandre de Moraes, há provas de que Roberto Jefferson usou o cargo e a estrutura do partido para disseminar mensagens com conteúdos ilegais. Puxado pela alta dos combustíveis, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, registrou o maior resultado para outubro desde 2002. E com o preço da gasolina, do álcool e do diesel nas alturas, oficinas especializadas registram recorde de conversão de carros para o gás natural. Seu Cláudio comprou um carro zero recentemente e, antes mesmo de emplacar, instalou o kit de gás natural veicular. O taxista tem que ter carro com gás, amigo. Gasolina, o preço que se encontra, é impossível trabalhar com gasolina. O Arley fez a conversão do carro dele há 3 anos e meio e não se arrepende. Ele é motorista de aplicativo e a economia chega a 70%. A economia ela é absurda, né? O que o motorista gastaria aí em torno de R$3.000 de abastecimento, com gás ele gasta em torno de 900. Com a disparada dos combustíveis, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, registrou o maior resultado para outubro desde 2002, 1,25%. O diesel teve alta de 5,77%, o etanol 3,54%, a gasolina 3,1% e o gás veicular 0,84%. Na semana passada, houve novo reajuste e o litro da gasolina já é vendido a quase R$ 8,00 em algumas cidades. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, desde janeiro, os aumentos somam quase 50%. Aqui em Minas Gerais, as conversões para o gás veicular aumentaram tanto que, em algumas regiões, a fila de espera para a instalação do kit pode chegar a 1 mês. Para incentivar os motoristas, a Gasmig, companhia de gás do estado, anunciou que vai congelar o preço do GNV até fevereiro do ano que vem. A empresa oferece também desconto no valor da conversão, que varia de R$4.000 a R$5.000. Ela está dando um estorno de R$2.000 em TED para quem for motorista de aplicativo ou for o carro de empresa, CNPJ. De acordo com um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a instalação do kit GNV cresceu 64% em todo o país no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2020. O governo do Rio anunciou que o motorista que fizer a conversão até 15 de dezembro vai ganhar desconto de até 75% no IPVA. Na região metropolitana de Belo Horizonte, esta oficina especializada faz em média 4 instalações por dia. Qualquer tipo de carro pode fazer, o preço hoje está em torno de R$5.000 e é bem seguro o equipamento, os sininhos são todos retestados, são todos novos, tem um selo do Inmetro, pode colocar despreocupado. Vamos agora aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 21.117.000 pessoas já se recuperaram da doença. 181.000 ainda estão em acompanhamento e, desde o início da pandemia, mais de 610.000 pessoas morreram de Covid-19 no país. O governo de São Paulo atualizou nesta quarta-feira as novas medidas de combate à pandemia do coronavírus. Acompanhado de autoridades da área de saúde, João Dória anunciou que o estado atingiu 90% dos adultos com esquema vacinal completo. Com estes resultados, o estado de São Paulo tem hoje a maior cobertura vacinal do Brasil. E a cidade que mais vacina no Brasil é a capital de São Paulo. O governador João Dória disse hoje que no próximo dia 17, o governo e também a prefeitura da capital paulista vão anunciar as novas medidas. Até essa data, a Secretaria de Estado da Saúde vai avaliar a evolução do número de casos e internações. Se depender do comitê científico que assessora o governo,
Para liberar o uso de máscaras, vai ser preciso que pelo menos 75% da população em geral esteja vacinada. Lembrando que a retirada das máscaras é feita de uma forma escalonada. Primeiro, retirando, assim que possível, em ambientes externos, sem aglomeração. Para, nas análises complementares, serem retiradas em ambientes externos, com aglomeração. Mais cedo, a Secretaria de Saúde da capital apresentou um estudo do Núcleo de Doenças Agudas sobre o uso de máscaras na cidade. A decisão sobre o fim da obrigatoriedade só deve ser tomada quando 95% da população elegível estiver vacinada. Nós mantemos a utilização da máscara no município de São Paulo, devendo fazer para o início do mês de dezembro, num intervalo de 4 semanas, uma nova avaliação, então, para o início do mês de dezembro, com os indicadores que seguramente a cidade poderá alcançar. Chegou a hora da gente conferir juntos a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, as chuvas têm se espalhado em grande parte do Brasil, inclusive em áreas do interior do Nordeste. No interior da Bahia, gente, choveu tanto que esse açude transbordou. A estrada que passa pelo local foi interditada. Na região da Chapada Diamantina, por causa das inundações, cerca de 600 famílias estão desalojadas. Bom, amanhã a chuva dá uma boa diminuída na Bahia, mas o alerta para temporal, chuva forte, volumosa, com raios e tempo mais fechado, continua em toda essa área mais escura aqui do mapa, que pega praticamente todo o país, aqui norte, todo o centro-oeste, Minas Gerais e até o Espírito Santo. Na capital capixaba, lá em Vitória, a chuva forte pode causar transtornos à população amanhã. Essa chuva começa a diminuir na sexta-feira, quando a temperatura cai para 22 graus apenas. Capital paulista, os próximos dias serão de tempo frio e úmido. Madrugada gelada, em mínima de 13 graus e na sexta-feira não passa dos 17 graus com chance de garoa. E olha, a chance de chuva é menor nessa área aqui, que vai do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No máximo, uma chuva fraca, isolada, o tempo fica mais encoberto, mas o destaque continua sendo aí as temperaturas baixas para essa época do ano. É o que a gente chama de invernada, quando a temperatura fica mais baixa do que o normal. Em Florianópolis, por exemplo, máxima de 21 graus apenas. Cariocas terão máxima de 22 graus. Em Belo Horizonte, alerta para temporal e a máxima é de 24 graus. Enquanto isso, lá em Boa Vista, tempo firme, calorão de 36 graus. Aqui no Nordeste, o sol predomina em boa parte da região, aí, principalmente no litoral, e as temperaturas ficam na casa dos 30 graus aqui em Recife, Natal e 31 graus em Salvador. Bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Até lá. Tchau, tchau. Boa noite. Uma manifestação contra a reforma da Previdência em São Paulo na tarde de hoje terminou em confronto entre servidores públicos, Polícia Militar e a Guarda Civil Metropolitana. O texto final estava em discussão em segundo turno pelos vereadores. Vamos então agora conversar com a repórter Estela Freitas, que tem ao vivo mais informações para a gente. Vamos saber como é que está a situação por lá agora. Estela, boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. A manifestação continua por aqui, ainda sem previsão de terminar. Nesse momento aqui, os movimentos sindicais se pronunciam através do caminhão de som, atualizando os manifestantes sobre o que está ocorrendo lá do lado de dentro nessa sessão. Agora há pouco foram lidos 4 projetos de lei que podem substituir o texto original. Nesse momento, a movimentação é tranquila, mas a gente vê que os manifestantes por aqui, eles ainda mantêm alguns focos de fogo em sacos de lixo e panos, estão espalhados aqui pela região e o policiamento também foi bastante reforçado. O protesto começou por volta das 2 horas da tarde. Segundo a polícia, os manifestantes atacaram a Câmara Municipal com ovos, garrafas e outros objetos. Eles ainda tentaram pular as grades para invadir o prédio. Os guardas e policiais dispararam balas de borracha e bombas de gás para dispersar multidão. Uma pessoa ficou ferida e os manifestantes, o que eles estão reivindicando aqui é que eles estão contra a proposta de taxação dos 63 mil aposentados. O texto original prevê que os que ganham mais de um salário mínimo passem a contribuir com a Previdência Municipal com uma alíquota de 14%. Na regra atual, o percentual só é descontado para quem ganha acima de R$ 6.400.
A gente vai continuar aqui acompanhando a situação para entender aí quais serão os próximos passos. Inclusive, havia uma expectativa de prorrogação da sessão. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Ok, obrigada, Estela. Criminosos que tentavam fugir da polícia atropelaram um grupo de pessoas que estavam em um ponto de ônibus na Via Dutra, na Baixada Fluminense. 2 morreram. Pela manhã, parentes de Douglas da Silva Reis, de 22 anos, estiveram no Instituto Médico Legal para liberar o corpo. O jovem chegou a ser operado, mas morreu nesta madrugada. Ele tinha acabado de sair do trabalho. A família está em choque, né, pelo tipo de pessoa que ele era. Cara muito tranquilo, tinha acabado de conseguir emprego dele, estava fazendo vários cursos. Semana passada mesmo eu estava conversando com ele, estava pensando em se formar na área de elétrica. Infelizmente é um sonho que acaba indo embora. Douglas foi atingido pelo carro de criminosos. Eles não obedeceram a ordem de parada em uma blitz. O atropelamento aconteceu neste trecho da rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Seropédica, na Baixada Fluminense. As pessoas aguardavam em um ponto de ônibus quando o carro, dirigido pelos criminosos, invadiu o canteiro e atropelou quem estava no local. O PRF estava fazendo uma operação em conjunto com a CORE, da Polícia Civil, quando vieram esses 2 veículos, que a gente já tinha informação de veículos suspeitos que provavelmente estariam transportando esse material. Foi dada a ordem de parada, um dos veículos desobedeceu e iniciou a fuga em alta velocidade, que infelizmente acabou atropelando as pessoas no ponto de ônibus. Esse indivíduo ainda tentou fugir correndo, mas foi alcançado. Além de Douglas, uma outra pessoa foi atingida e morreu na hora. 2 foram levadas para o hospital e seguem estáveis. No carro dos criminosos, os policiais encontraram 6 fuzis, 35 pistolas, carregadores e quase 600 quilos de maconha. Cada fuzil desse no mercado paralelo tem um valor muito alto, além da questão da droga também. Foi uma quantidade muito grande. E que certamente a gente conseguindo impedir a entrada desse material no Rio, prevenir ele de chegar aqui, com certeza vai ser um impacto bem grande, não somente financeiro, mas também logístico e tudo isso nessa quadrilha que estava tentando trazer essa quantidade grande de armas e drogas aqui para o Rio. Uma mãe e uma filha foram agredidas por um motorista de aplicativo em Fortaleza. A agressão foi registrada por câmeras de segurança de um condomínio. As agressões aconteceram durante o embarque em um bairro da periferia da capital cearense. Durante uma discussão, o motorista empurra a passageira e ela cai na rua. Em seguida, ele vai para cima da mãe da passageira, que tentava embarcar no veículo. Uma criança de 7 anos, que era filho e neto das vítimas, testemunha toda a violência. O motorista vai embora sem levar as passageiras. Ele teria perdido o controle depois que uma das mulheres bateu a porta do carro com força. O nome do motorista não foi informado. A Polícia Civil do Ceará informou que o motorista do aplicativo foi intimado a prestar depoimento. Já a empresa responsável pelo aplicativo disse que repudia qualquer ato de violência e que desativou a conta do motorista. Parte dos destroços do avião que transportava Marília Mendonça e mais 4 pessoas já estão no Rio de Janeiro, onde serão analisados por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Já os motores que inicialmente seriam analisados no interior de São Paulo mudaram de destino novamente. O caminhão com os 2 motores deixou Caratinga, em Minas Gerais, de madrugada. Em vez de ir para Goiânia, seguiu para Brasília, onde fica a sede do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A mudança ocorreu por uma questão técnica e foi definida com a fabricante dos motores. Mas o CENIPA ainda não divulgou o destino final e nem onde será feita a análise. Já no Rio de Janeiro, o Seripa 3 também vai periciar novamente as peças e a fuselagem da aeronave, que chegaram na noite de ontem à base aérea do Galeão. Eles são muito importantes para você ver qual foi o efeito da queda sobre a estrutura do avião e, consequentemente, sobre o corpo das vítimas, né? Então você vai saber qual foi a posição que o avião bateu, você vai saber onde foi o primeiro lugar que foi impactado e vai conseguir também investigar se houve algum fato anormal
alguma pane, algum problema mecânico ou elétrico que possa ter ocorrido na fatídica aproximação. A análise dos destroços vai contar com técnicos da empresa operadora da aeronave. Segundo o CENIPA, esse procedimento é padrão em investigações desse tipo. O órgão disse também que os trabalhos não têm prazo para acabar, mas que pretende concluí-los no menor tempo possível. Hoje, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que teve que intervir para evitar que outras pessoas chegassem ao local do acidente. Na noite de sábado, policiais que vigiavam os destroços tiveram que disparar balas de borracha para evitar a aproximação de um grupo de pessoas que poderia furtar objetos ou atrapalhar o trabalho dos peritos. Ali foi até uma recomendação dos órgãos que estavam trabalhando no local, principalmente os órgãos periciais, de que as pessoas não se aproximassem muito da aeronave, primeiro para não prejudicar os trabalhos periciais e segundo por ser uma região muito acidentada, com muitas pedras, para que evitasse outro acidente. A Polícia Federal prendeu hoje uma quadrilha envolvida em mais de 500 furtos cometidos em terminais de autoatendimento, principalmente da Caixa Econômica Federal. A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança várias vezes. Eles fingem realizar uma consulta, pagar uma conta, mas na verdade estão o tempo todo fisgando os envelopes depositados nos caixas eletrônicos. Só nesse ano, a Polícia Federal registrou 545 ocorrências desse tipo. A partir do momento que faz essa simulação de depósito, eles inserem um dispositivo para fazer a pesca dos envelopes que já estão nessa máquina e assim fazem o furto desse numerário. As investigações começaram em janeiro. Os criminosos agiam em pelo menos 6 estados: São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Espírito Santo. Essas pessoas elas eram, de uma certa forma, aliciadas, né, e organizadas e enviadas para diversos estados da federação a fim de praticar o mesmo tipo de delito que é esse que a gente está chamando aí de pescaria, né? Segundo a polícia, o núcleo da quadrilha fica aqui em São Paulo. Até a operação de hoje, 49 pessoas haviam sido presas em flagrante. Os envolvidos vão responder pelos crimes de furto qualificado e organização criminosa. Identificada hoje mais uma vítima da tragédia da Vale em Brumadinho. Das 270 pessoas que morreram no rompimento da barragem, 7 continuam desaparecidas. A Polícia Civil confirmou hoje que os restos mortais de Uberlândio Antônio da Silva foram localizados dentro da área da mina do Córrego do Feijão, em 2 de outubro, 1001 dias após o rompimento da barragem em Brumadinho. Um mecânico de empilhadeira que trabalhava como terceirizado da Vale tinha 55 anos e foi identificado pelo DNA. Ele era casado e deixou 4 filhos. A gente tem no laboratório um banco de dados com os familiares de todas as vítimas de Brumadinho. E a gente usa um software que, a partir do momento que a gente tem um perfil genético de um dos fragmentos ou segmentos corpóreos encontrados, a gente consegue jogar isso nesse software e ele indica para a gente de qual família aquela pessoa pertence. Atualmente, o Instituto de Criminalística da Polícia Civil analisa entre 20 e 30 amostras na tentativa de confirmar a identidade das 7 vítimas que continuam desaparecidas. A operação de resgate dos bombeiros no local da tragédia não tem prazo para terminar. Agora o esporte. A seleção brasileira fez o último treino antes de enfrentar a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O CT do Corinthians foi cenário de um encontro que não acontecia há quase 2 anos. Pela primeira vez desde o começo da pandemia, a imprensa pôde acompanhar um treino da seleção. E deu para ter ideia da equipe titular, olha aí. Alisson volta ao gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro na defesa. Casimiro, Fred e Lucas Paquetá formam um meio-campo. No ataque, Rafinha, Neymar e Gabriel Jesus. Destaque do Real Madrid, o Vinícius Júnior agora fica no banco. O atacante só foi convocado depois do corte de Roberto Firmino. Me parece também que ele passou um tempo de adaptação no Real bastante grande
e que foi dando aos poucos dele essa maturidade para que ele possa desenvolver e chegar no estágio que ele está. Mas Vinícius Júnior não foi o único assunto que mexeu com a comissão técnica brasileira. O técnico Tite e o auxiliar César Sampaio comentaram um assunto que veio à tona nesta semana e ganhou grande repercussão. É o caso do garoto Bruninho, de 9 anos, torcedor do Santos. O menino ainda foi alvo de mensagens ofensivas nas redes sociais. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não quis pegar a camisa do Jailson, não para ofender ninguém, foi ao contrário. O assunto tomou grande repercussão e o Peixe se manifestou e convidou o Bruninho para assistir um jogo da equipe na Vila Belmiro. Ele, inclusive, esteve hoje na partida do clube contra o RB Bragantino pelo Brasileirão. Pelé e Neymar também foram solidários, mas não só eles. Solidarizo aí contigo. Você tem os seus ídolos, eu tive meus ídolos também, né? Não perca isso, cara. Não perca esse amor pelos seus ídolos. Tite abriu o coração e as portas da seleção. Tá feito o convite dele para vir aqui conosco. Bruninho, um abraço nosso de coração. Um homem de 60 anos que está cheio de cabelo branco, mas tem que aprender um pouquinho na vida e aprender um pouquinho a respeitar sentimento. Com este exemplo de acolhimento e respeito, a seleção brasileira encara a Colômbia amanhã, com grande chance de classificação antecipada para a Copa do Mundo do Catar. Isso aí, Bruninho, não tem problema não. Eu mesmo torço para 3 times. Qual é o problema que tem com isso, né? E se você quer rever essa outra matéria do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.